Opa, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, espera-se de Frank Hertz, os níveis de energia são reais. Os níveis de energia eles não são apenas uma ficção, não, alguma coisa, um artifício que nos ajuda a entender melhor a estrutura atômica, né? Na verdade, eles são reais. Então, esses dois caras aqui, esses dois físicos, James Frank e Gustav Hertz, eles eles responderam as perguntas. Eles fizeram um estudo em 1914 com um vapor de mercúrio e estudaram o comportamento dos elétrons nesse vapor de mercúrio. Então, o que eles perceberam foi o seguinte, que quando eles aplicavam um campo elétrico nesse vapor de mercúrio e que dava uma energia de 4,9 electronvolts a esses elétrons ou mais, eles emitiam, esse vapor de mercúrio emitia uma luz ultravioleta com comprimento de 250 nanômetros, certo? Então isso é uma experiência que eles fizeram e tal. A partir dessa energia, observava-se uma luz ultravioleta nesse comprimento de onda. E aí a gente pode aplicar esses dados, fazer o cálculo e ver que realmente isso bate com a teoria dos níveis atômicos, nível de energia do átomo, certo? Então, por exemplo, se a gente usar essa fórmula, que é energia Hc sobre lambda, a gente consegue isolar o lambda e descobrir que para esse nível de energia, 4,9 eletronvolts, a gente tem exatamente 250 nanômetros. Ou seja, bate, né, essa equação ela bate exatamente com o experimento de Frank e Hertz, certo? De que a partir desse nível de energia, de 4,9 eletronvolts, o vapor de mercúrio emite uma radiação ultravioleta, certo? Uma outra parte aqui é que a parte do modelo de Bohr e da quantização do momento angular, a gente já viu usando ondas de Broglie, a gente consegue demonstrar essa equaçãozinha do modelo de Bohr, né? A momento angular. O Niels Bohr, basicamente, ele tratou o elétron como uma partícula da mecânica clássica, certo? Ele tratou muito um sistema muito newtoniano mesmo. Ele ainda não tinha abordagem da quântica, né, na época. Basicamente, ele é um dos precursores da quântica. E ele tratou o elétron como uma partícula clássica. Então, ele colocou aqui o momento do elétron, o mv, tinha um raio da órbita, ele ficava orbitando em torno do núcleo. Tinha um momento angular aqui, ó, Ln, certo? Que é essa quantidade de movimento de rotação que o elétron tem. E assim ele conseguiu chegar, através de uma argumentação um pouco complexa que não vale a pena a gente abordar aqui, ele chegou nessa equação, certo? Que o momento angular do elétron, que é dado pela sua massa, sua velocidade e seu raio, o raio orbital dele, é igual a um número quântico, né? Um número inteiro, vezes a constante Planck por 2π. Ou seja, o momento angular é quantizado. Dá para a gente chegar nessa equação através daquela consideraçãozinha que a gente fez do comprimento de onda de de Broglie, que nós precisamos encaixar exatamente uma onda, um número inteiro de comprimentos de onda ao longo dessa circunferência da órbita do elétron, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 3 comprimentos de onda, né? Então tem uma crista, um vale, crista e vale, certo? Então são 3 ondas, 3 comprimentos dentro da circunferência. Se a gente fizer essa consideração a hipótese de de Broglie, a gente faz que o comprimento da circunferência é o número inteiro de comprimentos de onda. E aí substitui aqui esse lambda pelo h sobre p de de Broglie, né? Ou h sobre mv, e consegue chegar nessa equaçãozinha de novo, certo? Quantização do momento angular. Então a gente vai guardar essa equação aqui. mvr nh sobre 2π, certo? É a primeira equação. A segunda foi que Bohr, ele, basicamente, como eu falei, ele usou um modelo newtoniano, certo? Então, tem aqui o elétron,
a sua velocidade, tem uma força puxando o elétron para o centro do núcleo. O núcleo tá estático, né? Bohr ele assumiu que o núcleo do átomo de hidrogênio era um próton estático. E aqui tem as cargas e massas de cada um, certo? E a partir daí ele fez basicamente que essa força aqui, que é a força eletrostática, ela é a centrípeta. Aqui, ó. Força eletrostática, 1 sobre 4πε0, o módulo do produto das cargas, tanto do próton como do elétron, dividido pelo raio da órbita ao quadrado, que é a distância entre o elétron e o próton, né? É igual a 1 sobre 4πε0 é 2 sobre R2, certo? E aí ele igualou essa força com a força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. E aí, usando essa equação, junto com a equaçãozinha da quantização do momento angular, essa aqui, a gente consegue chegar em dois valores do raio da órbita e da velocidade do elétron, certo? Perceba aqui, ó, que o raio da órbita depende da constante elétrica do meio, da constante de Planck, do π, que também é uma constante, massa e carga do elétron. E tem um n, que é o único que muda aqui na equação, que é o número quântico principal. Certo? Perdão. E aqui, além de chegar no R, a gente também chega no V, que é a velocidade do elétron na órbita, que é 1 sobre ε0, também é constante, ó. 2, o H é outra constante, o E é a carga do elétron, e aqui ele fica em função somente do N aqui, ó, o número quântico. O número quântico principal, né? O número inteiro, varia de 1 em diante. Certo? Então a gente consegue, através do modelo de Bohr, usando uma aproximação newtoniana e tal, uma abordagem newtoniana, né? Chegar nessas duas equações. Esse raio orbital tem para o n igual a 1, se eu substituir n igual a 1 aqui, eu vou ter o raio da primeira órbita, certo? Que é exatamente o raio da órbita do único elétron que o hidrogênio tem. É o hidrogênio neutro, né? Então, esse raio tem um nome específico, chamado de raio de Bohr. Esse raio do elétron orbitando lá no modelo de Bohr, o próton, né? Ele tem um nome específico, chamado raio de Bohr. Para n igual a 1 aqui, ó, certo? Então o raio de Bohr é dado por isso. E aí eu posso escrever essa equação, reescrever em termos do raio de Bohr. Basicamente fica o raio de Bohr vezes o n ao quadrado, né? Aqui, ó. Certo? Pronto. O raio de Bohr tem um valor na faixa de meio angstrom ou 5,29 vezes 10 menos 11 metros, né? E é nessa faixa que essa base que a gente tem de diâmetro para um átomo, diâmetro de um átomo, né? É na casa dos 10 a menos 10, né? Metros, certo? Ou 0,1 nanômetros. Aqui a gente tem meio. Essa unidade 10 a menos 10 é conhecida como angstrom. Ou seja, aqui a gente tem meio angstrom, né? Meio angstrom. Certo? Mas é sempre nessa faixa aí. Perdão. E aí a gente consegue, usando a mecânica newtoniana ainda, calcular os níveis de energia do átomo. Como é que faz? Como é que o Bohr fez? Ele fez tudo classicamente, porque era o que ele tinha na época. Basicamente, a energia do elétron ele usou meio de mv ao quadrado. E a energia potencial é esse valorzinho aqui que vem lá de elétron, né? Elétron 1. Que é a energia necessária para energia potencial eletrostática que o elétron orbitando o próton tem, certo? Então, basicamente, ele somou a energia cinética do elétron mais a energia potencial eletrostática dele. E essa fórmulazinha é conhecida já, só precisava do R aqui embaixo, e essa também é conhecida, só precisava do V. E aí o Bohr conseguiu chegar nesses dois valores, né? O R e o V, certo? Então, substituindo o R e o V nessas equações, a gente encontra esses dois valores que somados dão energia total, né? Cinética mais potencial, energia total.
Então a energia total do elétron no modelo de Bohr é dado por isso aqui, certo? É um número meio cheio né? Um número meio assim, à primeira vista parece uma coisa muito complexa, né? Mas tudo aqui é constante. A massa do elétron, carga, constante elétrica, número 8 aqui, e a constante Planck. Basicamente ele depende apenas de uma constante dividido por n ao quadrado, certo? Essa constante tem um valor de menos de 13,6, certo? Aqui, ó. Lá no finalzinho ele fala que perdão. Lá no finalzinho ele fala que não vou encontrar assim não. Mas é 13,6 electronvolts, certo? Então basicamente a energia total de um elétron no modelo de Bohr é menos 13,6 electronvolts dividido por n ao quadrado. Por que essa energia é negativa? Porque ela é uma energia necessária. O elétron tem uma energia negativa porque é necessário uma energia positiva para tirar o elétron do átomo para ele ficar livre, né, com energia zero. Quando ele está com energia zero, ele tem energia, ele está livre. Então, como ele está preso, ele tem uma energia negativa, certo? Então é isso. Esses níveis de energia que o Bohr descobriu, ele deu origem a várias séries, certo? Eles podem ser escritos em termos de várias séries. Ó. Se a transição ocorrer a partir do primeiro nível, n igual a 1, esse pequeno aqui, ó, essas transições formam uma série conhecida como série de Lyman, ou que ela está no ultravioleta, certo? A série de Lyman. Ou seja, são valores de comprimentos de onda que estão dentro do ultravioleta. Se o n for igual a 2 em diante, tem outra série aqui, ó, conhecida como série de Balmer, que pega a luz visível e também ultravioleta. Se for a partir do n igual a 3, tem outra série, ó, essas transições entre esses níveis aqui, ó, a partir do 3, conhecida como série de Paschen, infravermelhos, a outra série de Brackett, Funde aqui, não sei nem como é que fala o nome desse cara, mas é isso, ele sempre dá origem a séries, certo? E aqui tem um outro esquema mostrando as séries aqui em cima, ó, os níveis e as transições. Pois pronto, vamos agora dar prosseguimento aqui, ó. Se eu fizer uma transição do nível do mais alto para o mais baixo, aqui, ó, usando a equaçãozinha. Só mais um detalhe. Essa mesma energia aqui do átomo de Bohr, do elétron no átomo de Bohr, ela pode ser reescrita usando uma constante chamada constante de Rydberg, certo? Essa constante tem esse valorzinho aqui, ó, e eles costumam, né, escrever ela dessa maneira. Menos a constante Planck vezes a velocidade da luz, vezes a constante de Rydberg, que tem um valorzinho fixo. O valor dela é dado por... deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas tem outro aqui, ó. O valor da constante de Rydberg é 1,097 vezes 10 a 7, metro a menos 1, certo? E você substitui ela aqui na equação, ó. Pronto. Mas para facilitar as coisas, somente você pode só botar aqui 3,6 aqui em cima. Certo? Fica mais fácil ainda. 3,6 electronvolts. Então aqui, como é que eu como é que eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, das transições de um nível para o outro? Eu pego a energia do nível mais alto menos a energia do nível mais baixo e nessa transição eu emito ou eu absorvo um fóton com energia HF, né? Ou HC sobre lambda. Essa energia mais alta vai ser menos HCr sobre NU ao quadrado, que é o nível alto, menos essa outra energia, que é menos HCr sobre NL ao quadrado, que é o nível baixo. Colocou HCr em evidência e fica aqui dentro 1 sobre NL ao quadrado menos 1 sobre NU ao quadrado, nível baixo e nível alto. E aí eu consigo isolar, cortar o HC de um lado e do outro. 1 sobre lambda é igual a R vezes 1 sobre NL ao quadrado menos 1 sobre NU ao quadrado. Essa equaçãozinha consegue me dar, nas transições de dois níveis do átomo de hidrogênio, o valor do comprimento de onda. E ela tem uma eficiência em torno de 0,1%, né? O erro
que dá é só isso, é 0,1% de erro. Ou seja, o modelo de Bohr, usando física clássica e tal, essas considerações, chegou muito próximo da realidade. O único problema de Bohr foi porque ele utilizou o núcleo estático. Núcleo totalmente estático, certo? Aqui mostrando os comprimentos de onda, né? No espectro de emissão, certo? Para ser mais específico, a série de Balmer, né? no hidrogênio aqui, ó. Perdão. E aqui, nessa seção aqui, ele fala que se a gente usar a massa reduzida do átomo, né? Por exemplo, pegar a massa reduzida dele. Isso aqui é um conceito da mecânica clássica do problema de dois corpos, né? Se você fizer a massa reduzida do átomo como sendo a massa, né, a massa do elétron vezes a massa do próton, dividido pela massa do elétron mais a do próton, dá 0,99946 a massa do elétron. Então não dá uma vez a massa do elétron. Né? Ou seja, se comporta se o Bohr tivesse levado em consideração esse conceito aqui de massa reduzida, nós chegaríamos que o elétron, para se comportar do jeito que ele colocou lá, ele tinha que ter uma massa reduzida, né? Em vez de ser uma massa do elétron, tinha que ser ou seja, tinha que ser 99,946% da massa do elétron, né? Tinha que ser esse valor aqui, ó. Se a gente substituir esse valor no lugar da massa do elétron, a gente encontra uma eficiência bem alta mesmo, certo? Valores muito próximos mesmo da realidade, praticamente iguais. Beleza? Então é isso. Essa outra parte aqui, ele fala de átomos semelhantes ao tipo do átomo de hidrogênio, né? Vou deixar para vocês darem uma lida em casa aí, certo? Tem um exercício aqui, deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Perdão. Determine as energias cinética, potencial e total do átomo de hidrogênio no primeiro nível excitado e encontre o comprimento de onda do fóton emitido em uma transição desse nível para o nível básico. Então aqui ele vai usar a equaçãozinha que a gente acabou de deduzir, né? HCr aqui, ó, certo? E ele encontra o valor dessa energia de transição. E aí, para a energia cinética, olha aqui o que ele usou. Ó. Ele usou 13,6 eletronvolts por N ao quadrado, né? Aquele que eu falei para vocês. A potencial. Esse valorzinho é aquele que eu falei, né? Ele deduziu aqui. A energia potencial, ela, como é que ele deduziu aqui? Vamos ver. Isso, tem escrito aqui, né? Ó. A energia cinética e a potencial. A cinética, na verdade, a potencial é menos duas vezes a cinética, né? Ó, olhando aqui a relação, é isso? Não, ao contrário. A potencial é menos duas vezes a energia cinética, porque a mesma coisa, ó, só muda aqui embaixo, em vez de um 8 é um 4. Então ele basicamente é o dobro da outra. Por isso que aqui no exemplo ele duplicou. Para a energia cinética é 13,6, para a potencial é o dobro, né? Só que negativo, menos 27,2. E a total é a soma das duas, que vai dar basicamente essa negativa, né? Certo? Perdão. E pronto, aí para o primeiro nível excitado, o N é igual a 2, né? Porque o N igual a 1 é o nível básico. Aí a gente tem aqui, ó, K2, só substituir. K2, 13,6 dividido por 2 ao quadrado, que é 4, né? Vai dar esse valor. O 2 vai dar isso e a 2 dá isso. Para o nível básico, só substituir N igual a 1 aqui, ó. Dá isso, né? E aí a gente consegue fazer a transição de um nível para o outro, ó. Dá para calcular a energia necessária para ele passar de um nível para o outro. E nessa transição tem um comprimento de onda, Hc, sobre a variação de energia. Né? Multiplicar H vezes C, divide por essa energia que a gente encontrou aqui, ó,
e dar o valor do comprimento de onda de uma transição, certo? Então é isso, pessoal. Façam o exercício que eu vou indicar, certo? Eu vou mandar agora lá no Google Sala de Aula. E se tiver alguma dúvida desse vídeo, deixa aí no comenta ou então manda diretamente para mim, certo? Para a gente poder abrir uma discussão na sala de aula sobre esse assunto. Tá ok? Então é isso. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre o laser a partir desse assunto em diante. Valeu, obrigado e até mais.